2 meses depois, me mudei para 784 Park Avenue. A mansão que um dia me intimidou agora era minha. Mantive a decoração quase intacta. A biblioteca onde Richard recusou meu conselho sobre a Enron. A sala de estar onde derramei champanhe na festa de Natal. A cozinha onde Victoria me lembrava constantemente do meu lugar, mas fiz algumas mudanças significativas. Transformei o quarto da empregada, onde eu nunca fui autorizada a entrar, no meu escritório principal. E na parede principal da sala, mandei emoldurar meu diploma de MBA da Columbia. 3 meses após a mudança, organizei uma festa de inauguração. Convidei 50 dos mais influentes profissionais financeiros de Nova York. O mesmo tipo de evento que os Pemberton costumavam dar. Durante a festa, meu assistente me entregou um cartão de visita. Isabela, há uma mulher na porta que diz conhecer você. Ela parece perturbada. Olhei o cartão. Victoria Pemberton. Fui até a porta onde Victoria estava esperando. Ela parecia mais velha, mais frágil. Estava usando um vestido que reconheci. Ela o usava frequentemente quando eu era babá. Senhorita Martinez, ela disse com uma voz tensa. Espero não estar interrompendo sua festa. De forma alguma, senhora Pemberton. Gostaria de entrar? Ela hesitou. Depois assentiu. Entramos na sala principal, agora cheia de convidados elegantes bebendo champanhe e admirando os quadros que antes pertenciam aos Pemberton. Victoria olhou ao redor com uma expressão de dor profunda. É surreal, ela murmurou, estar na minha própria casa como visitante. Posso entender que seja difícil, eu disse gentilmente. Senhorita Martinez, preciso perguntar algo. E, por favor, seja honesta comigo. Meu estômago se contraiu. Claro. Nós já nos conhecemos antes de você se tornar nossa consultora? Olhei nos olhos dela e vi algo que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade genuína. Por que pergunta? Porque há algo sobre você. Algo familiar. E porque ela hesitou. Porque você sabia coisas sobre nossa situação financeira, que nunca te contamos. Coisas específicas sobre nossos investimentos passados. Eu poderia ter mentido. Poderia ter mantido minha identidade secreta para sempre, mas olhando Victoria Pemberton, na casa que costumava ser dela, usando um vestido que reconheci de 12 anos atrás, senti algo inesperado, compaixão. Senhora Pemberton, eu disse calmamente, você se lembra de uma babá que trabalhou para vocês em 2001, Isabela Rodrigues? Ela franziu a testa. Isabela Rodrigues? Sim, vagamente. Uma garota hispânica. Por quê? Porque essa garota hispânica era eu. O rosto dela perdeu toda a cor. Você é Isabela Rodrigues. Agora Isabela Martinez. A babá que você demitiu depois da festa de Natal. Victoria cambaleou ligeiramente. Guiei-a até uma cadeira. Meu Deus, ela sussurrou. Você é a babá. Sou. E você comprou nossa casa. Você nos salvou da falência. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que você disse que eu nunca seria. Victoria ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Isabela, ela finalmente disse, eu preciso lhe pedir desculpas. Por quê? Pelo que disse para você, pela forma como a tratamos. Nós éramos. Vocês eram ricos e poderosos, e eu era apenas a ajuda, terminei para ela. Vocês me trataram exatamente como a sociedade os ensinou a tratar pessoas como eu. Isso não justifica nada. Olhei ao redor da sala cheia de meus convidados, todos falando sobre negócios e investimentos, todos me tratando com o respeito que Victoria nunca me deu. Sabe o que é irônico, senhora Pemberton? O quê? Se vocês tivessem me ouvido naquela vez, quando tentei avisar sobre a Enron, teriam economizado $2 milhões. Vocês nunca teriam chegado à beira da falência. Victoria fechou os olhos. Você estava certa.
sobre tudo. Eu era apenas uma garota de 19 anos tentando ajudar, e nós a tratamos como lixo. Ficamos sentadas em silêncio, observando meus convidados celebrarem na casa que costumava ser dela. Isabela, Victoria disse finalmente, você teve sua vingança. Nos salvou da falência, comprou nossa casa, nos forçou a diminuir nosso padrão de vida. Você ganhou. Olhei para ela, esta mulher que um dia representou tudo que eu queria derrotar, agora pequena e quebrada na minha sala de estar. Senhora Pemberton, eu disse gentilmente, eu não fiz isso por vingança. Não? Fiz porque, apesar de tudo, vocês precisavam de ajuda e porque eu tinha a capacidade de ajudar, mesmo depois de como a tratamos, especialmente por causa de como me trataram. Victoria me olhou com confusão. Não entendo. Senhora Pemberton, vocês me ensinaram a lição mais valiosa da minha vida, que o respeito não é dado, é conquistado. Que o sucesso não é sobre onde você nasce, mas sobre o que você constrói. Vocês me motivaram a me tornar quem sou hoje. Nós a humilhamos. E essa humilhação me deu força. Victoria começou a chorar silenciosamente. Isabela, como posso compensar? Você não precisa compensar nada, Sra. Pemberton. Você me deu o maior presente possível. Determinação para provar que você estava errada. Victoria saiu da festa naquela noite com uma expressão que nunca esquecerei. Não era apenas tristeza ou arrependimento. Era algo mais profundo. Compreensão. Nos meses que se seguiram, mantivemos contato ocasional. Ela me enviava cartões de Natal e me atualizava sobre Emma e James, que haviam se formado e iniciado suas próprias carreiras. Um dia, recebi uma ligação dela. Isabela, tenho um favor a pedir. Claro, Sra. Pemberton. Richard e eu gostaríamos de criar uma bolsa de estudos para jovens hispânicos que querem estudar economia e finanças. Fiquei em silêncio, surpresa. E gostaríamos que você fosse nossa parceira neste projeto. Por quê? Porque você provou que talento e determinação são mais importantes que origem ou conexões. Porque queremos ajudar outras jovens como você. 6 meses depois, lançamos a Bolsa Isabela Rodrigues Pemberton. Todo ano, oferecemos educação universitária completa para 10 jovens hispânicos que demonstram aptidão para finanças. A cerimônia de lançamento aconteceu na biblioteca da minha casa, a mesma biblioteca onde Richard uma vez rejeitou meu conselho sobre investimentos. Victoria fez um discurso emocionante sobre segundas chances e reconhecer talentos inesperados. Richard falou sobre a importância de ouvir perspectivas diferentes. E eu falei sobre como as experiências mais difíceis da vida podem se tornar nossa maior motivação. 12 anos atrás, eu disse para uma audiência de investidores, educadores e jovens estudantes, eu era uma babá de 19 anos nesta mesma casa. Fui demitida por derramar champanhe e por ousar dar conselhos financeiros acima da minha posição. Olhei para Victoria, que estava sentada na primeira fileira com lágrimas nos olhos. Hoje sou proprietária desta casa e tenho o privilégio de ajudar outros jovens que, como eu, têm grandes sonhos, mas poucas oportunidades. A plateia aplaudiu, mas eu não havia terminado. Esta bolsa não é sobre vingança ou justiça. É sobre reconhecer que o talento existe em lugares inesperados e que nossa responsabilidade como sociedade é nutrir esse talento, não suprimi-lo. Após a cerimônia, Victoria se aproximou de mim. Isabela, posso lhe dizer algo? Claro. Você se tornou a mulher que eu sempre quis que Emma fosse. Forte, independente, bem-sucedida, mas também compassiva. Emma é uma jovem brilhante. Ela encontrará seu próprio caminho. Espero que sim. E espero que, quando encontrar, ela se lembre da lição que você nos ensinou. Que lição? Que o verdadeiro poder não está em diminuir os outros, mas em elevá-los.
2 anos depois, a Martinez Financial Solutions havia se tornado uma das principais firmas de consultoria financeira da Costa Leste. Tínhamos escritórios em Nova York, Boston e Washington, D.C., com uma equipe de 127 funcionários. Mas o que me orgulhava mais não eram os números financeiros. Era saber que 60% da minha equipe vinha de backgrounds não tradicionais. Jovens, hispânicos, afro-americanos, asiáticos e de famílias de classe trabalhadora que, como eu, tinham sido subestimados em algum momento de suas vidas. Uma tarde de quinta-feira, minha assistente me informou que havia uma jovem na recepção pedindo para falar comigo. Ela diz que é Emma Pemberton. Emma, a menina de 8 anos que costumava derramar tinta na minha blusa propositalmente, havia se tornado uma mulher de 22 anos, recém-formada em Stanford. Mande-a entrar. Emma entrou no meu escritório com uma confiança que reconheci imediatamente. Ela era a imagem da mãe, na mesma idade, loira, elegante, bem vestida, mas havia algo diferente nos seus olhos, uma humildade que Victoria nunca teve. Senhorita Martinez, ela disse, estendendo a mão. Obrigada por me receber. Emma, é um prazer revê-la. Como posso ajudá-la? Na verdade, vim aqui para me desculpar. Isso me surpreendeu. Se desculpar por quê? Pelo que minha família fez com você. Pela forma como a tratamos quando você trabalhava para nós. Indiquei uma cadeira para ela. Emma, você era apenas uma criança. Sim, mas mesmo criança eu sabia que estávamos sendo cruéis. Eu via como minha mãe falava com você, como meu pai a ignorava. E eu participei disso. Você se lembra daquilo? Lembro de tudo, senhorita Martinez. Lembro de derramar tinta na sua blusa no primeiro dia. Lembro da noite em que você foi demitida. Lembro de você tentando nos ajudar com a lição de casa, mesmo quando éramos impossíveis. Emma respirou fundo. E lembro de você tentando avisar meu pai sobre investimentos ruins. Você estava certa, não estava? Sobre a Enron? Sim, eu estava certa. Se ele tivesse escutado você, nossa família nunca teria perdido tanto dinheiro. Provavelmente não. Senhorita Martinez, passei os últimos 4 anos em Stanford estudando economia. Aprendi sobre análise de risco, diversificação de portfólio, indicadores de mercado. E tudo que aprendi me faz perceber que você, aos 19 anos, entendia mais sobre finanças que meu pai aos 50. Ficamos em silêncio por um momento. Emma, eu disse finalmente, por que está me contando isso? Porque quero trabalhar para você. Essa foi a última coisa que esperei ouvir. Trabalhar para mim? Sim. Quero aprender com você. Quero entender como você construiu tudo isso. E quero tentar compensar de alguma forma o que minha família fez. Olhei para esta jovem que representava tudo que eu um dia quis ser. Rica, educada, conectada, agora pedindo para trabalhar para a antiga babá da família. Emma, você não precisa compensar nada. E certamente não precisa trabalhar para mim. Com seu background, qualquer firma de Wall Street a contrataria. Eu sei. Recebi ofertas do Goldman Sachs, do JP Morgan, da BlackRock e eu as rejeitei. Porque quero trabalhar para alguém que construiu algo do zero. Alguém que entende o que é ser subestimada. Seus pais sabem que você está aqui? Emma sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi dela desde que era criança. Minha mãe sugeriu que eu viesse. Sério? Ela disse. Emma, se você quer aprender sobre negócios de verdade, vá falar com Isabela Martinez. Ela te ensinará coisas que nenhuma faculdade pode ensinar. Emma Pemberton se tornou minha assistente pessoal e, com o tempo, uma das minhas consultoras mais talentosas. Ela tinha a mesma inteligência natural dos pais, mas combinada com uma humildade e determinação que eles nunca possuíram. Trabalhando comigo, ela aprendeu a analisar empresas desde a base, entender as necessidades de clientes de diferentes
backgrounds e, principalmente, a nunca subestimar ninguém baseado em aparências ou origem. Um ano depois, durante nossa reunião mensal de equipe, Emma apresentou uma proposta revolucionária. Quero criar um programa de mentoria, ela anunciou para nossa equipe de 20 consultores sênior. Parceria com escolas públicas de áreas carentes para ensinar educação financeira básica para adolescentes. Explique melhor, eu pedi. Muitos jovens de comunidades de baixa renda nunca aprendem conceitos básicos como orçamento, investimento ou planejamento financeiro. Eles crescem com medo do sistema financeiro porque ninguém nunca explicou como ele funciona. Era uma ideia brilhante. E como você vê isso funcionando? Cada consultor da nossa empresa adotaria uma escola. Uma vez por mês, passaríamos 2 horas ensinando conceitos financeiros básicos. No final do ano, os melhores alunos receberiam estágios remunerados aqui na empresa. Marcus Johnson, um dos meus consultores sênior, levantou a mão. Emma, isso soa como muito trabalho voluntário. Qual é o retorno para a empresa? Emma olhou diretamente para ele. Marcus, você cresceu no Bronx, certo? Primeiro da sua família a ir para a faculdade? Sim. E se alguém tivesse te ensinado sobre finanças quando você tinha 15 anos? Teria mudado sua trajetória? Marcus assentiu lentamente. Provavelmente teria me poupado anos de erros caros. Exato. O retorno para nossa empresa são funcionários futuros que entendem realmente o que é construir riqueza do zero. Pessoas que valorizam oportunidades porque sabem o quão raras elas são. Aprovamos o programa unanimemente. O programa de mentoria financeira Martinez Pemberton foi lançado 6 meses depois, em 12 escolas públicas de Nova York. Emma liderava pessoalmente as sessões na sua antiga escola primária em Upper East Side, enquanto eu trabalhava com uma escola no Bronx, onde havia crescido. A ironia era perfeita. Emma Pemberton, herdeira de uma família tradicionalmente rica, ensinando jovens privilegiados sobre responsabilidade financeira. E eu, a antiga babá, ensinando jovens de comunidades carentes sobre como construir riqueza. Durante uma dessas sessões, uma aluna de 16 anos, chamada Sofia, levantou a mão. Senhorita Martinez, como a senhora sabia que queria trabalhar com finanças? Olhei para esta jovem hispânica, sentada na mesma posição desconfortável em que eu me sentava naquela idade, quando fazia perguntas em sala de aula. Sofia, eu não sabia que queria trabalhar com finanças. Eu só sabia que queria entender como o dinheiro funcionava, porque via que quem entendia tinha poder, e quem não entendia ficava vulnerável. E como a senhora aprendeu? Estudando muito, fazendo perguntas, e principalmente não deixando ninguém me convencer de que eu não era inteligente o suficiente para entender conceitos financeiros complexos. Após a aula, Sofia se aproximou. Senhorita Martinez, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora sempre foi bem-sucedida? Ou houve momentos em que as pessoas duvidaram da senhora? Sorri, lembrando da minha conversa com Richard Pemberton sobre a Enron. Sofia, houve muitos momentos em que as pessoas duvidaram de mim. Momentos em que disseram que eu não entendia, que não era qualificada, que deveria aceitar meu lugar. E o que a senhora fez? Provei que elas estavam erradas, não com palavras, mas com resultados. E se elas tivessem razão? E se eu realmente não for inteligente o suficiente? Olhei nos olhos desta jovem e vi minha versão de 16 anos, cheia de dúvidas, mas também de determinação. Sofia, deixe-me contar um segredo. Inteligência não é algo que você tem ou não tem, é algo que você desenvolve. E determinação importa mais que talento natural. Como a senhora sabe? Porque conheci pessoas muito inteligentes que desperdiçaram suas oportunidades e pessoas consideradas não muito brilhantes que construíram impérios. A diferença não foi inteligência, foi persistência. 3 anos depois, Sofia se tornou
A primeira de sua família a entrar na faculdade, com uma bolsa integral para estudar economia na NYU. Marcus Johnson foi promovido a sócio da firma. Emma Pemberton abriu nosso escritório na Califórnia. E eu estava sentada na biblioteca da minha casa, a casa que pertenceu aos Pemberton, revisando nossos resultados anuais. Martinez Financial Solutions havia gerenciado 2,3 bilhões em ativos durante o último ano. Tínhamos escritórios em 8 cidades. Nossa equipe incluía 340 funcionários, 65% dos quais vinham de backgrounds não tradicionais. Mais importante, através da bolsa Isabella Rodrigues Pemberton, havíamos enviado 127 jovens hispânicos para a faculdade. Através do programa de mentoria, havíamos ensinado conceitos financeiros básicos para mais de 3.000 estudantes de escolas públicas. Meu telefone tocou. Isabella, aqui é Victoria. Depois de todos esses anos, ainda reconheci a sua voz imediatamente. Oi, Victoria. Como está? Estou bem. Richard e eu estamos adorando o apartamento. É muito mais prático que a casa antiga. Era verdade. Nos anos desde a mudança, Victoria e Richard pareciam mais relaxados, menos preocupados com aparências. Fico feliz em saber. Isabella, estou ligando porque vi o artigo sobre você na Forbes. Ah, sim. Forbes havia me incluído na lista das 40 under 40 mais influentes em finanças. Foi uma surpresa agradável, eu disse. Uma surpresa? Isabella, você construiu um império, construiu um negócio baseado em ajudar pessoas. É exatamente isso que quero discutir. Richard e eu estivemos conversando e queremos expandir a bolsa de estudos. Expandir como? Queremos cobrir não apenas educação universitária, mas também programas de MBA. Queremos criar um pipeline completo, da escola secundária até a pós-graduação. Isso seria significativo. Estamos falando de milhões de dólares. Temos milhões de dólares, Isabella. Graças a você. Era verdade. O plano financeiro que criei para os Pemberton havia funcionado perfeitamente. Eles agora tinham mais dinheiro que quando compraram a mansão originalmente. E há mais uma coisa, Victoria continuou. Sim, queremos nomear você como diretora executiva da fundação. Controle total sobre como o dinheiro é usado, que programas são criados, quem recebe as bolsas. Fiquei em silêncio, processando a proposta. Victoria, isso significaria que eu teria autoridade para distribuir milhões de dólares em educação. Exato, para jovens como eu era. Para jovens exatamente como você era. A Fundação Isabella Rodrigues Pemberton foi oficialmente lançada no outono seguinte. Com um patrimônio inicial de 50 milhões de dólares, tornou-se uma das maiores fundações educacionais focadas em comunidades hispânicas nos Estados Unidos. A cerimônia de lançamento aconteceu no Grand Ballroom do Plaza Hotel, o mesmo hotel onde os Pemberton costumavam dar suas festas de caridade quando eu era babá. Desta vez, eu estava no palco como oradora principal. Quando tinha 19 anos, comecei meu discurso para uma audiência de 500 pessoas, incluindo alguns dos mais poderosos financistas de Nova York. Trabalhei como babá para uma família rica. Fui demitida por derramar champanhe e por ter a ousadia de dar conselhos financeiros. Risos educados da plateia. Aquela família me ensinou uma lição valiosa, que o respeito deve ser conquistado, não dado. Que o sucesso não é sobre onde você nasce, mas sobre o que você constrói. Olhei para Victoria e Richard sentados na mesa de honra. Hoje tenho o privilégio de anunciar que essa mesma família escolheu investir 50 milhões de dólares para garantir que outros jovens nunca sejam limitados por suas origens. A plateia se levantou em aplausos. Esta fundação, continuei, quando os aplausos diminuíram,
Não é sobre caridade, é sobre justiça, é sobre reconhecer que talento é distribuído igualmente, mas oportunidades não são. Após meu discurso, Victoria subiu ao palco. 12 anos atrás, ela disse com a voz emocionada, cometi um erro terrível. Julguei uma jovem baseada em sua origem, não em seu potencial. Demiti uma babá por derramar champanhe, quando deveria ter contratado uma consultora financeira. A plateia riu novamente, mas Victoria continuou com seriedade. Isabela Martínez me ensinou que reconhecer nossos erros não é suficiente. Devemos trabalhar ativamente para corrigi-los. Esta fundação é nossa forma de corrigir não apenas o erro que cometemos com Isabela, mas os erros que nossa sociedade comete todos os dias ao subestimar jovens talentosos. 5 anos depois, estava sentada no meu escritório, quando minha assistente me informou que havia uma visita inesperada. Senhorita Martínez, há uma jovem aqui que diz ser bolsista da nossa fundação. Qual o nome? Sofia Hernandes. Sofia, a aluna de 16 anos que havia perguntado se eu sempre fui bem-sucedida. Mande-a entrar imediatamente. Sofia entrou no meu escritório transformada. Já não era mais a adolescente insegura de 5 anos atrás. Aos 21 anos, estava se formando em economia pela NYU e havia sido aceita no programa de MBA de Harvard. Senhorita Martínez, ela disse com um sorriso. Radiante, vim agradecer. Agradecer por quê? Por tudo. Pela aula que mudou minha vida, pela bolsa que tornou minha educação possível, por me ensinar que persistência importa mais que talento natural. Sofia, você conquistou tudo isso com seu próprio mérito. Talvez, mas a senhora me ensinou a acreditar que era possível. Sofia se sentou e me olhou diretamente. Senhorita Martínez, posso perguntar algo? Claro. Quando a senhora era mais nova, a senhora imaginava que chegaria a este ponto, que teria uma empresa multimilionária, uma fundação que estaria transformando vidas? Pensei na pergunta por um momento. Sofia, quando eu tinha sua idade, eu não conseguia imaginar além de pagar minha anuidade universitária. Meus sonhos eram pequenos, porque meu mundo era pequeno. E quando isso mudou? Mudou quando alguém me disse que eu não entendia de finanças porque era apenas uma babá. Naquele momento, decidi que provaria que estavam errados. E se eles nunca tivessem duvidado da senhora? Sorri. Então, talvez eu ainda fosse uma babá muito feliz em algum lugar. A senhora se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter levado tanto tempo para perdoar as pessoas que duvidaram de mim. Perdão não é sobre elas, é sobre você. Quando você perdoa, libera energia para construir ao invés de destruir. Sofia assentiu pensativamente. Senhorita Martínez, tenho uma confissão a fazer. Sim. Quando entrar no programa de Harvard, quero estudar especificamente sobre fundações e filantropia. Quero aprender como multiplicar o impacto do dinheiro na educação. Isso é maravilhoso, Sofia. É porque, bem, espero que um dia possa trabalhar com a senhora, ajudar a expandir a fundação. Talvez criar programas similares em outros países. Olhei para esta jovem que representava tudo o que eu esperava alcançar com meu trabalho. Uma mente brilhante que havia superado limitações socioeconômicas e agora queria usar seu sucesso para ajudar outros. Sofia, eu disse, quando você se formar em Harvard, haverá uma posição esperando por você aqui. Não como favor, mas porque você representa exatamente o tipo de liderança que o mundo precisa. Naquela noite, sozinha na biblioteca da minha casa, refleti sobre a jornada dos últimos 15 anos. Começou com humilhação numa festa de Natal. Uma babá hispânica de 19 anos sendo demitida por derramar champanhe e ousar dar conselhos financeiros. Culminou com uma fundação de 50 milhões de dólares dedicada a transformar jovens subestimados em líderes financeiros.
A vingança mais doce não foi comprar a casa dos Pemberton ou assumir controle de suas finanças. Foi transformar sua rejeição em motivação, sua arrogância em humildade e seu preconceito em oportunidades para outros. Victoria Pemberton me ensinou que pessoas como eu nunca chegariam a lugar algum. Ela estava errada sobre onde eu chegaria, mas certa sobre uma coisa: eu nunca seria como as pessoas que me rejeitaram. Eu seria melhor. Porque aprendi que verdadeiro sucesso não é sobre provar que você é superior aos outros. É sobre usar suas conquistas para elevar outros ao seu nível. A babá que derramou champanhe numa festa de Natal tornou-se a mulher que serve oportunidades numa bandeja de prata para jovens que, como ela, apenas precisavam de alguém que acreditasse em seu potencial. E essa é a vingança mais poderosa de todas: transformar rejeição em redenção, humilhação em motivação e preconceito em prosperidade compartilhada. Algumas pessoas nascem com privilégios, outras conquistam privilégios. Mas as melhores pessoas usam seus privilégios para criar oportunidades para aqueles que ainda estão lutando para conquistar os seus. Esta é a história de como uma babá demitida se tornou mentora de centenas, construtora de sonhos e prova viva de que subestimar alguém pode ser o maior erro que você comete na vida, porque às vezes a pessoa que você rejeita hoje será exatamente a pessoa que pode salvar você amanhã.